Bom, no vídeo anterior foi falado sobre o roteiro de entrevista, mas o que seria esse roteiro? Como que nós podemos estruturar um roteiro de entrevistas que seja eficaz? Quem deve elaborar esse roteiro? E quais são as questões que devem constar nesse roteiro, tá? Então, são essas perguntas que nós iremos abordar agora. Primeiramente, o que é o roteiro de entrevista? Bom, o roteiro de entrevista nada mais é do que o planejamento do que será questionado para cada um dos candidatos. Se nós formos analisar, ele é, na verdade, uma pauta, um guia com as informações relevantes que precisam ser abordadas durante a entrevista, tá? Então, assim, ele é um elemento bastante interessante e mesmo essencial para que essa entrevista alcance a eficácia que nós desejamos. Notem que hoje em dia o maior erro do RH é não se preparar devidamente para esse momento e utilizar perguntas que já são conhecidas pela maioria dos candidatos e que, além disso, muitas vezes não tem nada a ver com a necessidade atual, tá? Então, parte do segredo de nós obtermos sucesso nessa etapa é realmente preparar um bom roteiro onde deve constar todas as questões que deverão ser respondidas pelo candidato e também onde deve constar todas as informações que nós deveremos passar para esse candidato para que o processo seja o mais claro e transparente possível. A elaboração do roteiro de entrevista é de responsabilidade do Departamento de Recursos Humanos, mas deve contar com a participação direta do gestor do setor solicitante da vaga, certo? Porque ele que vai poder direcionar as questões de forma a atender aquilo que ele deseja. Bom, e quais são as questões então que nós devemos colocar no nosso roteiro? Como eu comentei antes, precisam ser questões relevantes e que não permita que o candidato distorça a realidade. Vamos dar um exemplo de uma pergunta ruim. Qual o seu maior defeito? Notem que a maioria dos candidatos vai ficar com receio de se expor demais neste momento e não vão apresentar uma resposta honesta, não vão apresentar uma resposta que seja sincera. E no final das contas, como eles precisam responder alguma coisa, vão escolher uma característica que é quase uma qualidade. Por exemplo, perfeccionista, exigente, certo? Então, a pergunta boa nesse caso seria: o que você aprendeu em seu último emprego? Por quê? Essa questão vai permitir que o recrutador avalie se o candidato é uma pessoa que busca o desenvolvimento e uma melhoria constante, que são características essenciais para qualquer funcionário. E além disso, como é uma pergunta que possui uma abordagem um pouco mais positiva, o candidato vai se sentir mais à vontade para apresentar respostas que sejam mais honestas e realistas realmente. Aqui então nós podemos ver algumas sugestões de questões que podem ser utilizadas. A primeira é descrever o seu gerente ou o seu líder anterior. Então vejo que essa questão tem o objetivo de saber como o candidato fala dos seus superiores. A quantidade e o tipo de informações que ele fornecer vai nos demonstrar um pouco da sua personalidade e o seu comportamento no dia a dia. Segunda questão, fale sobre uma situação onde você teve que dizer o que pensava para que seus colegas soubessem o que estava sentindo ou pensando, tá? A resposta para essa questão vai mostrar qual é a abertura que o candidato tem para expressar os seus pensamentos. Se ele vai direto ao ponto, se ele faz rodeios, se ele é ofensivo e assim por diante.
A terceira questão: como você interage com colegas dos quais você não gosta? Exemplifique com um caso real. Então, vejo que essa questão é bastante interessante porque todas as pessoas vão trabalhar dentro de uma equipe e o trabalho em equipe envolve interagir com pessoas que muitas vezes a gente não gosta. Nós não vamos gostar de todas as pessoas da mesma forma, tá? Então, isso vai mostrar para o recrutador como o candidato irá se comportar no time. Próxima pergunta: houve alguma vez em que você teve que concordar com uma decisão contra a sua vontade? Por que que você concordou? Bom, essa também é uma questão muito interessante que vai permitir ao recrutador ter uma ideia da personalidade do candidato também, tá? Concordar com uma decisão, mesmo que seja contra o que foi planejado, se for para o bem comum da equipe, do trabalho, é um sinal de que o candidato valoriza não só a sua opinião, mas também a de outros, tá? Agora, se ele manteve firme na sua decisão, também mostra que tem confiança em si mesmo e em suas escolhas. Então, vai da situação para a gente poder analisar e tirar as conclusões, tá? Quinta pergunta: digamos que após alguns meses da contratação você seja demitido. Por qual razão você acha que seria? Vejo que uma pessoa que admite os seus defeitos é humilde o bastante para reconhecer que não é bom em tudo. E fazer uma pergunta dessas, que vai descobrir as imperfeições do candidato, vai trazer equilíbrio à entrevista, porque na maioria das vezes os candidatos procuram ressaltar somente aquilo que é bom, não é?